16. A frase é de São João Bosco, Cassiano, nosso querido Dom Bosco. A oração é uma arma que devemos manter sempre pronta para podermos nos defender nos momentos de perigo. Vou repetir, você que gosta de tirar foto, marcar a gente aqui. A oração é uma arma que devemos manter sempre pronta para podermos nos defender nos momentos de perigo. São João Bosco, rogai por nós. Amém. Vamos abrir o nosso coração para essa boa nova que Deus tem para nós no dia de hoje. Deus quer falar conosco. Então, escancara o teu coração agora na presença dEle e deixa que Ele realize a obra que Ele tem preparado para este dia, na minha e na sua vida. Louvo a Deus, e ao Senhor Jesus, de quem as bênçãos vêm. Louvo a Deus, E ao Senhor Jesus, de quem as bênçãos vêm. Se o coração abrir, águas vivas do interior irão fluir. Se o coração abrir, águas vivas do interior irão fluir. E ao seu nome, louvo então. Nunca mais serás o mesmo, meu irmão. E ao seu nome eu louvo então. Nunca mais serás o mesmo, meu irmão. Se o coração abrir, águas vivas do interior irão fluir. Se o coração abrir, águas vivas do interior irão fluir. Amém. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos do 16 ao 34, para que você possa acompanhar conosco aí na sua Bíblia, rezarmos juntos com esta palavra, prestarmos atenção nas coisas que nos envolvem, sem sequer sabermos, e sobretudo, aprender a contar com a proteção de Deus, que nunca nos desampara, nunca. Se você é de Deus, você precisa ter os olhos abertos e os ouvidos atentos. Se você ama a Jesus Cristo, se você ama o Senhor, vivemos tempos difíceis para a fé, por causa de tantas doutrinas, tantas propostas sedutoras que esses tempos oferecem para nós, que se nós não tivermos os olhos abertos e os ouvidos atentos, corremos o risco de nos desviarmos do caminho da vida. Você percebe? Caminho da vida. Não é questão de proselitismo, de ganhar fiéis, porque olha, sinceramente, gente, a gente olhando para a igreja, que diferença faz ter mais fiéis ou menos fiéis? Não é? Às vezes aquele pouco que tem ali naquela paróquia pequenininha já é o suficiente para mantê-la. Então por que esse empenho da igreja em evangelizar, em propagar a palavra de Deus? O empenho que vem da caridade,
que busca a salvação das pessoas. Porque longe de Deus a vida vai se tornando um inferno até desaguar nele, desembocar no inferno, não é? Então são tempos difíceis. Até nos relacionamentos entre as pessoas, que diz que no final dos tempos vai se procurar fé e não vai achar. Não vai ter fé porque a caridade, o amor no coração das pessoas foi esfriando. E como é que o amor esfria? Pelo egoísmo. Quando a gente transforma o outro num objeto. Quando a gente começa a usar as pessoas como se usa um tabuleiro, como se usa uma caneca, transformando o outro num objeto do nosso prazer. Então, quando a gente acha que as pessoas estão para o nosso uso, nós passamos a desrespeitar as pessoas. Nós esquecemos nós esquecemos que precisa de cuidado, de carinho, de amor, de atenção, de respeito. E olha que tempo que a gente vive. Onde você entra num elevador, cumprimenta as pessoas e elas te olham assustadas. Quando você faz uma gentileza para alguém, a pessoa fica te olhando, perguntando o que será que ele quer. Não é? Desconfiado. Porque fazer o bem, manifestar ternura, afeição às pessoas, está se tornando uma coisa estranha. Não é? Então, a palavra de Deus é direção para que a gente não se desvie da vida e não caia nas garras de um mundo que tira o sentido, sem sentido, que nos esvazia e que nos carrega para a morte se a gente deixar. Escute a palavra de Deus. Estávamos indo para a oração. Atos 16, versículos do 16 ao 34. Aqui é Paulo e Timóteo, tá? Para onde eles estavam indo? Estávamos indo para a oração. Quando veio ao nosso encontro uma jovem escrava, possuída por um espírito de adivinhação. Fazia oráculos e obtinha muito lucro para seus patrões. Ela começou a seguir Paulo e a nós, gritando: esses homens são servos de Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isso aconteceu durante muitos dias. Por fim, incomodado, Paulo voltou-se e disse ao Espírito: eu te ordeno, em nome de Jesus Cristo, sai desta moça. E o Espírito saiu no mesmo instante. Os patrões da jovem, vendo perdida a esperança de lucro, agarraram Paulo e Silas e os arrastaram à praça principal diante dos chefes da cidade. Apresentaram os dois aos magistrados e disseram: esses homens estão provocando desordem em nossa cidade. São judeus e pregam costumes que a nós, romanos, não é permitido aceitar nem seguir. A multidão levantou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados, depois de lhes rasgarem as vestes, mandaram açoitar os dois com varas. Depois de açoitá-los bastante, preste atenção, depois de açoitá-los bastante, lançaram-nos na prisão e ordenaram ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Ao receber essa ordem, o carcereiro empurrou-os para o fundo da prisão e prendeu os pés deles no tronco. À meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros prisioneiros os escutavam. De repente, houve um terremoto tão violento que sacudiu os alicerces do cárcere. Todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e viu as portas da prisão abertas.
pensando que os prisioneiros tivessem fugido, puxou da espada e estava para matar-se. Mas Paulo gritou com voz forte: não te faças mal algum, estamos todos aqui. Então o carcereiro pediu tochas, correu para dentro e, tremendo, caiu aos pés de Paulo e Silas. Conduzindo-os para fora, perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Paulo e Silas responderam: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu, como também todos os de tua casa. Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu, como também todos os de tua casa. Então Paulo e Silas anunciaram a palavra do Senhor ao carcereiro e a todos os da sua casa. Na mesma hora da noite, o carcereiro levou-os consigo para lavar as feridas causadas pelos açoites e imediatamente foi batizado, junto com todos os seus familiares. Depois fez Paulo e Silas subir até sua casa, preparou-lhes um jantar e com toda a casa fizeram festa, porque passaram a crer em Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Dá vontade de aplaudir esta palavra, né, gente? Mesmo. Não, então vamos aplaudir. Tudo começa pela oração. Você percebeu isso? Então vou até retomar aqui a frase de Dom Bosco para nós hoje. Será que não é Deus dizendo para você que você precisa começar a enfrentar as situações por meio da oração? Olha a frase que Deus inspirou a Dom Bosco. Dá para se dizer até que é palavra de Deus, porque esse ensinamento de Dom Bosco brota da palavra de Deus. Isso ele não tirou da própria cabeça. Isso não é fruto da sua locubração. Isso aqui nasce da experiência da palavra de Deus colocada em prática. O que a vida, Márcio, nos fala a respeito da oração quando a gente coloca em prática o que a palavra de Deus nos ordena? A vida ensina isso aqui, olha. A oração é uma arma que devemos manter sempre pronta para podermos nos defender nos momentos de perigo. A oração não mata pessoas. A oração não agride o ser humano. Mas a oração incomoda, porque você viu aqui o que aconteceu depois da oração que eles fizeram. Pagaram com o mal um bem que foi feito a uma pessoa. Porque essa mulher era escrava e estava possuída. Gente, essa pobre não tinha vida nenhuma, porque fisicamente ela era uma escrava e espiritualmente ela era possuída. Ela era escrava no corpo e era escrava no espírito. Na sua vida humana, ela tinha dono. E na sua vida interior, o demônio a atormentava, a mantinha cativa. Você consegue entender o estado desta mulher? Mas naquela hora, por meio da oração, Paulo e Silas fazem também essa experiência. A oração é uma arma que devemos manter sempre pronta. Sua oração está pronta? Você está pronto para orar? O que acontece quando nós não estamos prontos para orar? O que acontece quando nós não mantemos a nossa oração em prontidão? A gente esquece. A gente não pede nem sabedoria, nem coragem, nem força, nem esclarecimento de Deus antes de entrarmos numa situação delicada, difícil, perigosa. E olha, quando nós não contamos com a graça de Deus, Deus respeita o passo que a gente se permite realizar. Nós enfrentaremos as situações com as nossas próprias forças, na maior parte das vezes rasas.
E vamos lidar com uma força, em muitas dessas situações, superior a nossa, porque a tentação age. E eu fico pensando aqui comigo, será que essa moça sabia que as adivinhações que ela fazia era por causa de um espírito que tinha domínio sobre ela, que a possuía? Um demônio. Às vezes não. Gente, às vezes nós não temos ideia das influências que nós sofremos sem saber. Quantas pessoas eu tive a oportunidade de orar por elas, de vê-las libertas, e escutando, notar que a pessoa estava naquele caminho de errado, ocultista, sabe? Oi? Por ignorância. Por ignorância, Paula. A pessoa achava que era uma coisa boa. E, no entanto, ela estava comendo o pão que o diabo amassou naquela doutrina, que aquela doutrina era diabólica. Nem toda doutrina diabólica tem cara de ser diabólica. Porque senão a pessoa foge de lá. Vem disfarçada de coisa boa. Às vezes até muito bonita. Os ritos, né, os rituais, parecem todos muito puros, muito luminosos, não é? Às vezes usam até sinais cristãos nestes lugares. E aí, mas como é que a gente faz para poder saber? A árvore você conhece pelos frutos. Aquela doutrina vai despedaçando a vida da pessoa. A pessoa não tem paz, a pessoa não cresce no amor. A pessoa não tem comunhão com Deus, com os outros. Do lugar onde eu moro, às vezes dá para observar. A gente não quer mais dar visada, né, para alguns lugares. E eu vi assim, um lugar onde as pessoas sempre recebiam ali a aplicação de um certo tipo de culto, sabe? Uns certos tipos de invocação. Quando estava acontecendo, tudo quieto, muito silencioso. Parecia um momento assim de espiritualidade áurea, sabe? Mas quando aquele homem que fazia aquelas coisas ia embora, começava o inferno naquela casa. Era um inferno, gente. Era briga o tempo inteiro. Era agressão o tempo inteiro. Era indisposição dentro de casa. Eu olhava e pensava, a pessoa não percebe. Porque aquela doutrina e aquela prática espiritualista parece que vem para jogar um pano por cima, para mascarar uma vida não enfrentada e muito mal vivida. E eu olho para essa pobre dessa mulher aqui e fico me perguntando, será que ela sabia qual era a influência que estava sobre ela e fazia com que ela adivinhasse as coisas? Mas quando você reza, essas situações vêm todas à tona, vêm tudo às claras. Se você não quiser ser enganado, eu tenho uma receita maravilhosa para você. Tá pronto para anotar? Anota aí, ó. 4 letrinhas. R-E-Z-E. Reze. Se você for uma pessoa de oração, vai ser muito difícil manterem você enganado por muito tempo. Porque uma ou outra coisinha passa. Mas Deus, Ele nos ilumina e a gente rapidinho pega. Entendeu? Isso aí. E é engraçado porque quando a gente reza, nós vamos ficando sensíveis a certas coisas. Sensíveis não é no sentido de fraco, afetável, não. Sensível no sentido de perceber. Então tem muita coisa que os outros não notam e a gente nota de cara. Você vai perceber que algumas pessoas de oração que você conhece, elas se fecham para algumas coisas, você já viu? Elas são alegres, elas são de paz, elas são abertas, mas de repente você chama a pessoa para ir num lugar, não adianta. Ela não vai, você não vai convencê-la, ela não irá com você. Ou por vezes você vem apresentar uma pessoa para ela e ela tem uma reação um pouco diferente, fica mais calada, se esquiva daquele momento. Você nunca se perguntou por quê? Se você tiver oportunidade
e ela confiar em você e você perguntar, ela vai te dizer. É porque às vezes ela percebeu ali o que você não conseguiu. E a gente vai aprendendo, gente, que perceber e obedecer são duas coisas diferentes. Às vezes Deus nos dá uma percepção e a gente, burro, teimoso, vai e faz diferente. Lá na frente o resultado vem. E o arrependimento vem com ele. E você diz, bendita a hora em que eu resolvi não ir na direção que Deus me mostrou. E a gente aprende a duras penas, mas aprende. Então, nós vamos notando que essa sensibilidade não é simplesmente uma desconfiança humana, mas é uma luz do Espírito Santo que nos alerta para situações concretas que vão fazer mal para a gente. Vou resumir. Em outras palavras, na oração Deus mostra, Deus revela. E a gente pensa que quando Deus revela, revela sim, né? Dando para a pessoa adivinhar. Mas qual que é a diferença então? Adivinha do mesmo jeito? Não. A revelação de Deus é trazer a situação à tona. Às vezes alguém vem e te conta, às vezes sem perceber você chega lá no lugar e você vê com seus próprios olhos. Às vezes você está rezando e na hora da oração vem aquela luz de Deus e você pega coisa que você não tinha conseguido pegar. Quem tem experiência em rezar sabe disso. Se lembra que muitas vezes enquanto você estava rezando, parece que as coisas vieram na sua cabeça e se encaixaram? Jesus já fala isso para nós na palavra, que o Espírito Santo nos recordará as coisas e Ele nos ensinará todas as coisas. Então, às vezes, no momento de oração, parece que os fatos vão se alinhando e a coisa fica clara para a gente. Tudo começa na oração. A oração é uma arma que devemos manter sempre pronta para podermos nos defender nos momentos de perigo. Versículo 16, estávamos indo para a oração, quando veio ao nosso encontro uma jovem escrava possuída por um espírito de adivinhação, fazia oráculos e obtinha muito lucro para seus patrões. Ela começou a seguir Paulo e a nós gritando, esses homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Talvez você pergunte assim, mas o que há de errado? O que ela disse é a verdade. Só que ela não dizia isso para o bem das pessoas e para a salvação das pessoas. Ela usava isso como propaganda da adivinhação que ela conseguia fazer. Então, publicamente, ela ia adivinhando. E olha, não estava permitindo a Paulo e a Silas pregar. Você já tentou conversar com uma pessoa que fica tentando adivinhar o que você vai falar e falar na sua frente? Eu paro na hora. Tem gente que tem essa péssima mania de completar a frase da gente. Nossa, Jesus, que raiva! Ai, ai. Você está falando e a pessoa está completando. Você está falando e a pessoa está completando. Você tem que dizer, não era isso que eu queria dizer. É cansativo conversar com gente assim. E olha, eu vou dizer, as mulheres elas têm mais habilidade, elas ainda aguentam. A gente que é homem não consegue. Entende? As mulheres lidam bem, elas conseguem, elas costuram a conversa, porque para a mulher, não só o assunto é importante, mas a conversa é importante. Porque a conversa é um meio de estar junto, não é? Homem é diferente. Se você vê duas mulheres num carro sem conversar, o negócio está ruim para as duas. Melhor você ficar quieto também, nem puxa a conversa que o negócio não tá bom. Se você ver dois homens no carro sem conversar, tá tranquilo. Por que eles estão calados? Porque eles estão em paz. Eles estão sossegados. Homem é assim. E se eles estão calados porque eles estão brigados? Na maioria das vezes, eles nem estariam no mesmo carro, se eles estivessem assim, entendeu? Então, mas as mulheres têm um jeito diferente de fazer. Outro dia eu estava vendo, eu e o meu filho,
Nós estávamos no carro, super bem, entramos, fomos uma viagem inteira juntos, caladinho, chegando lá a gente se despediu. E eu voltei pensando, falei, nossa, se a Rose estivesse aqui no carro, ela tinha ficado incomodada com esse silêncio entre a gente, mas foi tão bom, foi tão gostoso. Agora, sinceramente, uma pessoa que no meio da conversa começa a completar o que você está dizendo, era o que essa mulher estava fazendo, a conversa não chega a lugar nenhum, vira uma bagunça. E Paulo até que aguentou, só que chegou uma hora, olha, isso aconteceu durante muitos dias, eu não teria aguentado horas, ele aguentou durante muitos dias. Por fim, incomodado, Paulo voltou-se e disse ao Espírito, eu te ordeno em nome de Cristo, sai desta moça. E o Espírito saiu no mesmo instante. Gente, foi uma coisa que todos notaram. Os chefes da moça notaram. A libertação é algo que a gente percebe. Eu orei durante muitos anos por libertação. Quando a pessoa está oprimida, você nota, o ambiente fica ruim. Até o ambiente tem um peso no lugar. Parece que a oração não flui. As luzes estão acesas, o lugar está iluminado, mas parece que ele está sombrio. Uma angústia aperta até dentro do coração da gente que está rezando. E no momento em que acontece a libertação da pessoa, mesmo que ela não fale nada ainda, a gente nota na mesma hora. É perceptível a libertação e eles notaram. Olha aqui, ó. Os patrões da jovem, vendo perdida a esperança de lucro, agarraram Paulo e Silas e o arrastaram à praça principal diante dos chefes da cidade. Apresentaram os dois aos magistrados e disseram, estes homens, é o que eu digo para você, olha, quem tem fé, quem é uma pessoa de oração, quem tem uma vida coerente com aquilo que Deus nos ensina, sempre faz o bem. Sempre. Se está vivendo uma vida coerente. Mas sempre causa isso aqui. Causa o quê? Leia lá, olha. Estes homens estão provocando desordem em nossa cidade. São judeus. Só que eles não eram simplesmente judeus. Eles eram judeus e eram cristãos. E pregam costumes que a nós, romanos, não é permitido aceitar nem seguir. A multidão levantou-se contra Paulo e Silas e os magistrados, depois de lhes rasgarem as vestes, mandaram açoitar os dois com varas. Depois de açoitá-los bastante, lançaram-nos na prisão e ordenaram ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Ao receber essa ordem, o carcereiro empurrou-os para o fundo da prisão, de onde era mais difícil fugir. Porque não era assim, uma grande sala, e aí naquela grande sala, lá no fundo. Não, são celas. A última cela é a mais difícil da qual você fugir. Às vezes tem várias trancas, não é? Empurrou-os para o fundo da prisão e, além disso, ainda algemou os pés deles no tronco. À meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Se você tivesse sido moído na pancada, depois de você ter feito uma coisa boa, você cansado, sangrando, machucado, humilhado, esgotado fisicamente, meia-noite, o que é que você estaria fazendo? Você estaria cantando e louvando a Deus. Provavelmente a maioria de nós estaria lá, ó, derrubado no chão, dormindo, apagado, porque o dia foi tenso. Mas rezar para Paulo e Silas era mais importante do que se entregar, se deixar prostrar por um mal que havia se abatido sobre eles. A confiança deles em Deus era maior do que a surra que eles tinham levado. E como fruto daquela oração, as correntes se arrebentaram e a cela partiu ao meio. E eles, tendo podido fugir, não fugiram.
Porque eles sabiam que isso ia custar a vida do carcereiro. Porque se o preso fugia, o carcereiro era morto, e era morto de uma maneira muito cruel. Por isso que ele ia se matar com a espada. Era melhor ele se matar com a espada do que ele ser morto pelos comandantes dele, que iam acabar com ele por ele ter permitido aquela fuga, ou não ter impedido aquela fuga. E por causa disso, Paulo e Silas não fogem. Inclusive, interrompem quando o carcereiro ia cometer o suicídio. E aquilo foi o suficiente, gente, para transformar a vida daquele homem e aquela família. Veja o que a oração desencadeou. A oração desencadeou um processo de libertação, desencadeou a salvação de uma família, desencadeou a evangelização naquele lugar. Então, diante desta palavra, eu quero, sobretudo, nessa parte em que diz aqui, eles estavam orando e cantando hinos a Deus. Nós precisamos louvar e agradecer a Deus. Diante das surras que nós levamos dos outros, diante das surras que nós levamos da vida, diante das injustiças que nós enfrentamos, porque Deus pega aquilo e transforma em milagre na nossa vida, se nós formos capazes de regar essa semente de humilhação e sofrimento com o orvalho da oração. O caminho não é reclamar, porque a reclamação vai fazer com você pior do que o carcereiro fez. A reclamação vai te enfiar no fundo do poço, mais do que no fundo da cela. A insatisfação, a reclamação, o rancor, o ódio da vida vai te algemar na rocha funda, mais do que algemaram Paulo e Silas naquele tronco. A reclamação afunda a gente e afunda a vida da gente. A constante insatisfação estraga o nosso dia e estraga as nossas relações com as pessoas. Os nossos relacionamentos. Porque se a gente não está bem, nós agredimos as pessoas até sem ver. Até sem perceber. Qual é o caminho então? Louvar e agradecer a Deus, agradecer e louvar a Deus. Nós precisamos, e eu digo isso para todos nós cristãos, mas de uma maneira especial, essas pessoas, como é o meu caso, talvez seja o seu, que teve o benefício, o presente do sopro do Espírito, nessa espiritualidade carismática, católica. Meu irmão, muito da nossa renovação carismática católica se perdeu quando nos grupos de oração as pessoas se reuniam para falar das outras, das coisas, da vida, até para falar sobre Deus. Mas foram deixando de falar com Deus. Sabe, antes, entre os carismáticos, marcava-se momentos para se orar juntos. E quando espontaneamente se encontravam, a primeira coisa que faziam era orar juntos. Depois de um tempo, começaram a se encontrar para conversar sobre as coisas de Deus. E já não oravam tanto assim. Depois de um tempo, se encontravam para uma pizza, para um jantar na casa de um, para uma conversa na casa, tudo coisa boa, na casa do outro. Os assuntos já eram diversos, porque no grupo de oração já se falava de Deus, no núcleo já se falava de Deus, agora também ali no jantar, nos outros momentos, vamos aliviar, vamos falar sobre outras coisas. E aí já se encontravam para falar de outras coisas, não só das coisas de Deus. Aquele calor, aquele fogo salvador se esfriou em muitos grupos e muitas pessoas perderam o seu brilho, perderam a chama do Espírito, se extinguiu no seu coração. E olha, perdeu-se em muitos lugares um tesouro sem medida. Porque a oração é um poder sem fim. Por isso que Dom Bosco diz, é uma arma poderosa que deve estar sempre pronta. Então nós precisamos nos esforçar
para nos reunir com mais frequência. Nos encontrarmos entre irmãos para dar graças a Deus e para louvar o Senhor. E você quer saber o motivo? Vou te dizer um deles. Porque aqueles que vieram mais perto de Jesus nos primeiros séculos, eles sabiam e eles diziam. Essa frase é de Santo Inácio de Antioquia, que viveu ali pertinho da época de Jesus. E ele dizia isso para os Efésios, a quem Paulo também escreveu. Ele dizia o seguinte: pois quando vocês se reúnem com maior frequência, as forças de Satanás são abaladas. Quando vocês se reúnem para orar, com maior frequência, as forças de Satanás são abaladas. E pela concórdia que nasce da fé de vocês, porque a nossa fé em Jesus vai sintonizando os nossos corações, vai nos ajudando a concordar naquilo que é essencial e vai nos unindo, vai unindo as pessoas, une famílias, une comunidades, unem pessoas que estão juntas nos mesmos trabalhos, no mesmo empreendimento. A fé e a oração unem de uma forma como outra coisa não consegue unir, une de verdade. Não só justapõe as pessoas, mas dá comunhão para elas. Isso tem uma força muito maior do que simplesmente estar fazendo algo parecido no mesmo lugar, com o mesmo objetivo. Então, olha o que ele diz. As forças de Satanás são abaladas, e pela concórdia que nasce da fé de vocês, a morte que Satanás traz com ele é vencida. Quando homens e mulheres se reúnem para orar com frequência, a morte que o demônio traz é derrotada, é vencida, porque ele sempre vem trazendo a morte. Nunca se engane a respeito disso. Então, nada é melhor do que a paz que acaba com a guerra espiritual ou terrena. Nós precisamos semear a paz, gente. Não sei se você tem percebido, mas há um espírito diabólico que atormenta inclusive a nossa nação, para dividir as pessoas. Não caia nessa. Não caia nessa de pensar assim, agora é a vez do meu grupo, porque é a vez das minorias. Esse discurso de vez das minorias nunca favoreceu as minorias. É estratégia para dividir. Você sabe qual é uma das armas mais usadas na guerra? Dividir para dominar. Você não consegue dominar uma família que não se divide. Você não consegue dominar sobre os esposos se marido e mulher estão unidos, não consegue. Você precisa separá-los, você tem que dividi-los. Para você destruir uma casa, um bom nome de uma família, você precisa pôr os filhos contra os pais contra os filhos, indispor o marido com os parentes da esposa e vice-versa. Isso é estratégia. Se é pensada por uma mente humana, não sei. Mas que é inspirada por forças demoníacas, é. Porque cria animosidade entre as pessoas. E vai na contramão do discurso central, que todo mundo tem dignidade, que todo mundo merece respeito. E é verdade, todo mundo tem dignidade e merece respeito. Agora, você não consegue valorizar a dignidade do ser humano colocando homens contra mulheres, mulheres contra homens, negros contra brancos, brancos contra índios e pessoas pobres contra pessoas que são mais abastadas. Isso você consegue, sabe fazer o quê? Uma desagregação social completa. Destrói um país, destrói um povo, destrói uma família. O que eu vou fazer diante disso, Márcio? Comece a curar as feridas dentro da sua própria casa. Comece a fazer as pazes com as pessoas dentro de casa. Porque a gente sabe que a política dividiu e feriu e está ferindo muitas pessoas. Todos nós que somos brasileiros queremos o melhor para o Brasil. Ninguém quer desgraça, ninguém quer miséria. Só que muitos, às vezes até equivocados, escolhendo ali
segundo seus critérios, não é? Uma direção, porque você tem que escolher em que rumo você vai, em quem você vota. Às vezes escolhe mal. Mas não escolhe por maldade, escolhe por ignorância. E se você percebe que entrar nesses assuntos vai gerar discussão novamente e briga, não entre no assunto, mas faça paz com a pessoa e mostre para ela que, independente da opção que ela está fazendo, nós não podemos nos desunir. Não podemos de jeito nenhum. Nada é melhor do que a paz que acaba com a guerra espiritual e com a guerra terrena. Não tenha medo. Se por Jesus você tiver o coração repleto de fé e de amor, nada vai faltar para você. Eu sei que tem muitos que estão angustiados com medo do futuro, de como as coisas vão andar, do que possa faltar. Se você andar na sua vida com fé e amor, você pode ficar tranquilo, que o Senhor nos dará nem que seja o pão e a água. Não tem uma palavra que diz que Ele nos dará o pão da crise e a água da aflição? Na crise Ele dá o pão e na aflição Ele dá a água. A quem caminha com Deus não vai faltar nada. Não fique angustiado pensando no dia de amanhã, porque o dia de amanhã está roubando de você com a preocupação o dia de hoje. Você está perdendo o dia de hoje preocupado com o dia de amanhã. Entenda uma coisa: nada vai faltar para você, se você caminha com fé e com amor. E nessa nossa vida, tudo que presta começa pela fé. Você já viu? Sair de casa para poder buscar os seus rumos é um ato de fé. Começar um relacionamento de namoro é um ato de fé. Sair de casa para você casar é um ato de fé. Casar é um ato de fé. É um ato de fé. Você não é adivinho, você não sabe como é que vai ser. É um ato de fé. Ter um filho, gente, sobretudo nos dias de hoje, ter um filho é um ato de fé. Tudo começa na fé, porque você tem um filho porque você acredita que vai ser bom para ele, que vai ser bom para sua casa, que você vai conseguir criar, não é assim? É um ato de fé, porque você não sabe, mas você acredita. Você entra num negócio porque tem chance de dar certo, você acredita que vai dar certo, mas você não sabe, porque você não tem bola de cristal, e se tivesse também não funcionava. É um ato de fé, tudo começa pela fé e precisa se encaminhar por amor, tem que ser feito por amor. Tudo que você fizer com fé e por amor vai colocar você na presença de Deus e vai trazer Deus para o que você estiver envolvido. Tudo que você fizer com fé e com amor vai se transformar em oração, vai pôr você na presença de Deus e vai trazer a presença de Deus no que você estiver envolvido. E veja a palavra que foi dita, vai abalar as forças de Satanás e vai derrotar o que vem para afetar a sua vida e trazer a morte. Vai barrar isso, vai pôr um fim nisso, vai derrotar aquilo que vem para trazer morte para a sua vida. Tudo que você puser fé e puser amor, vai ser perfeito. Como é que eu faço para realizar bem uma coisa? Ponha fé naquilo, comece com convicção e ponha amor no que você vai fazendo. E vai ter Deus ali e isso também vai aperfeiçoar você. Primeiro, porque ninguém que declare sua fé em Jesus de verdade e tem amor por Jesus pode viver estacionado numa vida de pecado. Ou é uma coisa ou é outra, ou eu sou de Deus ou eu não sou. Então quando eu sou de Deus, o pecado não é mais meu companheiro. Ele é como um piche que grudou em mim que eu estou tentando me livrar, mas ele não é meu companheiro de caminhada. Não é como essa mulher possuída que vai pelo caminho, vai como ela, perturbando, irritando, mas chega a hora tem um basta. E não como... É como essa mulher, o pecado se torna como essa mulher e não como Silas era para Paulo. Silas era um companheiro e ia com Paulo. A mulher também ia, mas ela não era uma companheira. Entende? Quem tem Jesus na sua vida não se amazia com o pecado, de jeito nenhum. Segundo, primeiro isso. Segundo,
Porque ninguém que tem amor no coração pode odiar. Olha, quando a gente tem amor no coração, até a gente ficar muito tempo com raiva de uma pessoa custa, a gente tem que se esforçar. Porque o coração abandona a raiva. Sabe? De quem é de Deus, só vai sair coisa boa. Não pode sair coisa diferente. De quem é de Deus, só vai sair fruto bom. Quem é de Deus é reconhecido pelas coisas que faz e não somente pelo que fala. Quem é de Deus age bem e persevera em fazer o bem, mesmo que isso lhe custe a vida. Tanto isso é verdade, que é melhor a gente ficar calado e ser, do que a gente falar e não ser. Todos os dias aqui no Sorrindo para a Vida. É tão bom, né, quando a gente se debruça diante da palavra de Deus. Coisa boa é pregar. Se a gente faz na prática aquilo que a gente ensina com as palavras. Assim é bom. Quem faz a vontade de Deus mesmo de boca fechada, é mais do que quem fala de Deus, mas não obedece. Quem faz a vontade de Deus até de boca fechada ensina, dá testemunho, educa os irmãos, porque Deus conhece e abençoa os bons propósitos que estão guardados em segredo dentro de nós. Então, sendo assim, quero convidar você nesse momento, para nós fazermos a partir de agora todas as coisas na presença de Deus, uma vez que Deus mora em nós e já sabe tudo mesmo. Vamos fazer as coisas na presença do Senhor. Vamos trazer a oração para o ritmo da nossa vida. Vamos voltar a orar com os nossos irmãos que oravam conosco. Vamos começar a criar essa prática de orar com as pessoas, se nós não o fazíamos. Para que Deus seja o nosso Deus, que Ele reine em nossa vida. Quanto mais nós o amarmos, mais Ele vai se mostrar para nós. Feche os seus olhos um pouquinho, se você puder. Coloque as mãos sobre o seu coração, para nós rezarmos. É o amor que nos revela a presença de Deus em tudo que nos acontece. Se nós amamos, nós vamos ver Deus agindo nas coisas que estão acontecendo conosco. Na medida em que você amar, você receberá o dom de ver Deus agindo. Você verá o amor acontecendo. Vamos orar sobretudo pelas nossas famílias. Porque a oração, ela corre ao encontro das famílias, como correu ao encontro da família daquele carcereiro. Por isso o ataque às famílias é tão diabólica, porque ataca o ninho de amor que Deus pôs neste mundo. E Santo Inácio de Antioquia, falando aos Efésios, ele fez essa declaração muito séria, e ele ainda falava: não vos enganeis, meus irmãos, os perturbadores da família não herdarão o reino de Deus. Como é que se perturba uma família? Destruindo pela discórdia, pela inimizade, incentivando as pessoas no caminho da depravação, da perversão, semeando sementes de adultério dentro de um lar, arrastando aqueles jovens em direção ao vício, seja esse vício qual for, incentivando as pessoas na direção do descarte da vida, como é o caso do aborto, do abandono dos idosos, porque já não produzem mais. Aqueles que perturbam, os perturbadores da família, não herdarão o reino de Deus. Se pereceram aqueles que assim agiam segundo a carne, quanto mais aqueles que atacam a família na fé, que querem corromper a fé em Deus, pela qual Jesus Cristo foi crucificado. Isso é caminhar em direção à perdição. Então põe as mãos sobre a sua cabeça agora. A exemplo de Jesus, que na cabeça recebeu a unção do Espírito, para que a igreja espalhe por onde for o perfume da incorrupção. E não aceite mais sobre os seus pensamentos a unção podre,
da doutrina do príncipe deste mundo, que vai enchendo as nossas cabeças de mentiras, de maldades, de indisposição, de adversidades. Que não aconteça o tentador nos levar cativos para longe da vida prometida, como ele estava fazendo com essa mulher que era possuída por esse espírito de adivinhação. Com as suas mãos ainda sobre a sua cabeça, diga: Senhor, que não aconteça comigo de eu ser arrastado cativo pela tentação para longe da vida que o Senhor tem para mim. Eu não quero, meu Deus. Vamos louvar a Deus, vamos orar, vamos agradecer pelo bem que Ele tem sido em nossa vida. Quando eu orar, a terra tem que estremecer. Quando eu orar, o céu eu tenho que adentrar. Pois aquele que ora, em Deus já alcançou a vitória. Pois aquele que ora, em Deus já alcançou a vitória. Quando eu orar, quando eu orar, a terra tem que estremecer. Quando eu orar, o céu eu tenho que adentrar. Pois aquele que ora, em Deus já alcançou a vitória. Pois aquele que ora, em Deus já alcançou a vitória. E as muralhas cairão, as muralhas cairão. Pois aquele que ora, em Deus já alcançou a vitória. E as muralhas cairão, as muralhas cairão. Pois aquele que ora, em Deus já alcançou a vitória. Obrigada, Senhor. Nós agradecemos porque muitos estão decidindo hoje a começar a enfrentar as situações a partir da oração. Você que ouviu isso quando o Márcio pregou, você já enfrentou e tem enfrentado as situações da sua vida de todo jeito, menos com a oração. E hoje você tomou essa decisão. Que bom, que ótimo. Porque é uma decisão que precisa ser tomada todos os dias, viu, minha gente? Inclusive nós aqui. Nós todos os dias renovamos essa decisão de enfrentar as situações primeiro com a oração. Então eu quero agradecer você, viu, Márcio? Que Obrigado, bom que você Paulo. nos lembrou. Que palavra linda. Aliás, Atos dos Apóstolos, né? Muito bom, né? Espetacular. Espetacular. Fica uma pergunta aí nesta palavra para cada um de nós rezarmos. Pelo que nós gostaríamos de louvar e agradecer a Deus nesse dia? Pelo que, né? Qual é o seu motivo? Não é? Você, o que você gostaria de louvar e agradecer a Deus? Às vezes é até por um sofrimento como eles passaram, Sim, não é? sim. A gente não louva porque a gente está gostando do sofrimento. A gente louva porque a gente sabe que vai sair dele. E que Deus está conosco no sofrimento. Que Deus está conosco no sofrimento e que pela oração Vamos vencer. já alcançamos a vitória. Já alcançamos. E que música, hein? Ei, Cassiano. Pois aquele que ora, Em Deus já alcançou a vitória. Deus já alcançou a vitória.